Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que coro bonito que cantou aqui agora, misericórdia. Lá no céu, se eu puder escolher morar perto deles, vai ser bom, né? Se Jesus voltar hoje, quem vai ficar feliz? Levante a mão. Que pena que você vai ficar, rapaz. Puxa vida. Eu acho que você não vai ficar feliz. Quem ficar vai ficar triste, né? Jesus voltar hoje, quem vai subir feliz? Ah, agora melhorou. Tem muita gente aí que precisa abrir os olhos, né? Eu vi a história de uma história de um rapaz que era crente aqui na terra, morreu. Chegou no céu, foi entrando rapidinho, tinha um anjo na porta. O anjo falou: opa, para aí, rapaz. Você vai assim desse jeito? Ué, morri, sou crente, estou entrando já aqui no céu. Não é assim não, mudou tudo aqui agora. Como assim? O pessoal estava subindo aqui sem conhecer a Bíblia. Agora tem um teste de Bíblia para entrar aqui no céu. Não, nada disso não, agora não. O pessoal entrava aqui, cruzava com o apóstolo Paulo, não reconhecia. Passava por Moisés, não falava com ele. Não conhecia a Bíblia. Agora não, agora tem um teste de Bíblia. Primeira pergunta: quantos foram os mandamentos? Aí ele coçou a cabeça e falou assim: 50. Pode voltar, desce, matricule na escola dominical lá na sua igreja e aprenda a Bíblia, depois vem para cá. Ele veio descendo todo triste, rapaz, puxa vida. E vinha subindo o outro irmão todo alegre: eu vou para Canaã, eu vou para Canaã. Você vai todo alegre assim? Ué, vou para o céu. Mudou tudo lá em cima. Que mudou nada, rapaz, eu era crente, vou para o céu. Não, mudou tudo. Agora tem um teste para poder fazer lá. Primeira pergunta, vou dizer para você: quantos foram os mandamentos? Moleza, 10. Eu falei 50, ele mandou descer, você vai chegar lá com 10? Eu vou estar no céu, e você, amém ou não? Meu nome está escrito no livro da vida. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens, desde domingo pela manhã, subordinadas a esse feliz tema que essa igreja elegeu para esta conferência: Igreja, uma família conduzida pelo Espírito. E nós afunilamos, não é isso? Primeira Igreja Batista de São Paulo, uma família conduzida pelo Espírito. E como eu tenho explicado ao longo das mensagens, eu subdividi esse tema em 3 partes. Primeira parte: Igreja, uma família conduzida pelo Espírito, vence os limitadores da bênção de Deus. Com base em Gênesis capítulo 12, a história de Abraão, Deus o chamando. Então nós destacamos ali 6 possíveis limitadores da bênção de Deus sobre a nossa vida. A idade, a mentira de que a idade condiciona a produtividade espiritual, a acomodação que nos prende àquilo que conquistamos, a razão que tenta nos escravizar à lógica, ao racional e nos impedir de viver pela fé, as críticas ou as oposições que, com medo do que as pessoas vão pensar, nós então limitamos a bênção de Deus, a vaidade que nos leva a querer escrever o nosso nome na história, quando Deus nos chama para que engrandeçamos o nome dele na história, e o egoísmo que nos faz querer ser acumuladores de bênçãos, enquanto Deus nos chama para sermos distribuidores de bênção. Deus está procurando pessoas que se coloquem nas suas mãos para serem distribuidoras de bênçãos e não acumuladoras de bênçãos. Esses 2 tópicos, esse primeiro tópico eu tratei domingo de manhã e domingo à noite, vencendo os limitadores da bênção de Deus. Ontem eu tratei do segundo tópico, o segundo subtópico, né? Uma família conduzida pelo Espírito caminha na bênção de Deus. Então, como não limitar a bênção, primeiro tópico, e segundo tópico, como andar na bênção. E nós dividimos isso aqui ontem, foi muito interessante. Caminhar na bênção é obedecer à palavra, obedecer ao Deus da palavra, deixar as amarras que nos prendem ao mundo e a todo o sistema mundano, cultivar uma intimidade com Deus e viver na dependência da revelação e da manifestação do Senhor na nossa vida.
Hoje eu começo a tratar do terceiro subtópico, que trato agora e, se Deus permitir, amanhã à noite. Igreja, uma família conduzida pelo Espírito, cuida para não perder a bênção de Deus. Eu venço os limitadores, sou abençoado. Aprendo a viver na bênção, mas eu preciso cuidar para não perder a bênção. E eu convido você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22. E este texto há de nortear a nossa reflexão nesta noite e, querendo Deus, também amanhã. Gênesis capítulo 22. Só para os irmãos se contextualizarem. Em Gênesis 12, quando Deus chamou Abrão, Abrão tinha 75 anos de idade. Quando Abrão fez 99 anos, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: ano que vem vai nascer o filho. E o filho nasceu quando Abrão tinha 100 anos. Possivelmente 18 anos depois disso, Abraão, portanto, com 118 anos mais ou menos na sua vida, é que vai acontecer o que está narrado em Gênesis 22, que diz assim: depois destas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, ele edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o cordeiro. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu único filho. Então Abraão levantou os olhos, viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra até esse ponto ao nosso coração nesta noite. Amém? Uma igreja conduzida pelo Espírito cuida para não perder a bênção de Deus. Abraão foi abençoado por Deus. Deus o prometeu:
Deus disse que através da vida dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão precisou vencer os limitadores da fé, precisou aprender a viver na bênção. Mas agora, meus irmãos, é se manter na bênção, é não perder a bênção, é não abandonar o caminho da bênção, é não desistir da bênção e não viver de maneira oposta à direção da bênção. Deus vai fazer uma prova com Abraão, e a Bíblia diz que Abraão agora, possivelmente por volta dos seus 118 anos de idade, Deus dizia assim: olha, você vai pegar o seu filho, seu único filho, filho da promessa, prova viva de que eu sou um Deus que falo e cumpro o que eu falo, demonstração, testemunho de que eu honro a minha palavra. Eu quero que você ofereça o seu filho em holocausto. É a prova de fé. E Abraão vai precisar enfrentar agora os dilemas, as angústias, os percalços da mente e do coração, porque ele tem 118 anos, ele já se considerava além do plausível. Quando Deus o chamara e ele tinha apenas 75 anos, já se considerava idoso. Mas agora os tempos se passaram mais ainda, e Deus está dizendo: eu tenho algo para você, eu quero algo de você. E ele precisa agora reagir diante desta aprovação de Deus, reagir diante desta novidade de Deus na vida dele. Meus irmãos, Deus nos apresenta novidades na vida quando menos esperamos, quando achamos que está tudo pronto, está tudo feito. Deus diz: olha, eu quero mais, eu preciso usar mais você, e eu quero abençoar você ainda mais. Eu apenas não te abençoei, mas eu quero continuar te abençoando. E interessante que você vai ler, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que lá na frente Deus vai dizer para ele assim: olha, eu vou abençoar agora através de você, não cada família da terra, mas eu vou abençoar todas as nações da terra. E eu vou fazer você e a sua descendência maiores do que a areia da praia do mar ou as estrelas do céu. E eu tenho muito mais para você lá na frente. Mas começa aqui, pega o seu filho, leve e oferece-o em holocausto, como muito bem acabamos de ler nas Escrituras Sagradas. Como não perder a bênção? Algumas lições muito preciosas eu quero compartilhar com vocês nessa experiência da prova que Deus fez com Abraão, nesse contexto de ouvir o Espírito, ouvir Deus falando e não sair da trilha da bênção. Primeira armadilha que o inimigo arma contra nós, que a nossa natureza humana e pecaminosa nos faz vulneráveis a ela, é parar de ouvir Deus depois de receber a bênção. Para não perder a bênção, eu não posso parar de ouvir Deus depois da bênção. E você quer muito uma coisa, e você tem um sonho, e você tem um projeto, e você está pedindo para Deus responder a sua oração. E Deus um dia diz assim: olha, eu vou responder a sua oração, eu tenho uma promessa para você, e eu vou abençoar a sua vida, e você recebe a bênção de Deus. E eu posso imaginar, meus irmãos, cada dia que Abraão olhava para Isaque, e ele se lembrava que Deus cumpre a sua promessa, e Deus cumpriu em Isaque aquela promessa. E cada vez que ele olhava para o seu filho, fortalecia a sua confiança nesse Deus que não joga palavras ao ar. O que ele fala se cumpre. Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender, diz a palavra de Deus. Ele cumpre a sua promessa. Porém, meus irmãos, a tendência, depois que nós alcançamos a bênção, depois que colocamos a mão no prêmio, depois que aquela resposta chega a nós, é arrefecer a fé. E é dizer: agora está tudo bem, agora eu não preciso de mais nada, porque agora eu já tenho o filho da minha velhice, o filho da promessa. Então, se eu paro de ouvir Deus depois que eu sou abençoado, eu vou sair da bênção, eu perco a bênção.
A palavra de Deus diz no capítulo 22 do livro de Gênesis, no versículo 4, no versículo 1, que Deus falou com Abraão e Abraão ouviu. Mas Senhor, o que o Senhor quer agora? Chega, eu não preciso que o Senhor fale mais nada, o Senhor já falou, já aconteceu, basta. Olha, antes eu estava satisfeito lá com a minha terra em Harã, com o meu gado, com os meus escravos. O Senhor me fez largar a minha parentela, a minha terra. Eu saí pela fé, e o Senhor me surpreendeu, e eu fui construindo os altares enquanto caminhava, e o Senhor foi me abençoando, e o Senhor prometeu, já na minha velhice, biologicamente já fora das possibilidades de ser pai, igualmente com a minha esposa, e o Senhor fez um milagre, o Senhor abençoou. O que o Senhor quer mais? Eu não quero mais ouvir nada. Caminho rápido para perder a bênção é parar de ouvir Deus depois da bênção. É se dar por satisfeito com a primeira coisa que Deus fez, ou com aquela resposta que Deus deu. E muitas vezes nós agimos para com Deus, meus irmãos, como eu agi quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, meu pai era muito humilde, muito pobre, e nós queríamos ter uma bicicleta. E tinha uma propaganda na televisão que o filho botava um bilhete no bolso do pai e dizia assim: não se esqueça da minha... Que bom que eu não estou sozinho aqui, né? Que bom, né? Que bom que eu não estou sozinho. E nós queríamos ter uma Caloi, mas meu pai não tinha recurso, né? Vivia adiando aquilo, e nós começamos a importunar. Nós éramos 5 filhos homens e uma mulher. Nós fizemos um acordo: cada dia um vai falar com o papai, todo dia. Todo dia. E a nossa avó morava conosco, e nós falávamos com o papai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo minha avó falava. E todo dia meu pai ouvia: papai, olha, nós queremos uma bicicleta, nesse Natal é a bicicleta, no outro dia minha irmã, no outro dia só era eu de novo, e outro dia meu irmão. E chegava um domingo que ele achava que ia ter sossego, minha avó falava: olha a bicicleta dos meninos. E meus irmãos, nós queríamos muito aquela bicicleta. Nós queríamos mais aquela bicicleta do que qualquer coisa na vida. Se eu quer perguntar assim: você quer almoçar ou bicicleta? Bicicleta. Quer correr ou bicicleta? Bicicleta. Quer brincar ou bicicleta? Quer dormir ou bicicleta? Nós só queríamos bicicleta. E um dia chegou a véspera de Natal e estava lá a bicicleta. Ah, meus irmãos, aquela bicicleta, nós usamos tanto aquela... 25 de dezembro, nós andamos de bicicleta o dia inteiro. 26 de dezembro andamos de bicicleta o dia inteiro. 27 de dezembro andamos de bicicleta o dia inteiro. E 28, e 29, e 30, e 31, e 1º de janeiro. E era bicicleta de manhã, bicicleta de noite, bicicleta de tarde. Mas eu me lembro, meus irmãos, finalzinho do mês de janeiro, chovia muito. Meu pai chegou em casa com aquela capa de chuva, chegou do trabalho, e ele nos chamou à sala e perguntou assim: onde está a bicicleta? Aí olhou para o outro: ah, está guardada. Guardada? A bicicleta está lá no quintal. Eu saí ontem aqui, era um turno que ele fazia no trabalho dele. Eu saí ontem aqui de casa, a bicicleta estava jogada no quintal, e a bicicleta ficou lá no sol ontem o dia inteiro, passou a noite lá, e a bicicleta está agora tomando chuva no quintal. Vocês pediram tanto essa bicicleta, e agora vocês largaram a bicicleta na chuva para se estragar, e deu aquela bronca. Nós saímos correndo no meio da chuva, pegando a bicicleta, enxugamos a bicicleta. Mas sabe, meus irmãos, no dia seguinte ninguém andou de bicicleta. De vez em quando eu andava de bicicleta, e a bicicleta perdeu o valor para nós pouco tempo depois de ser o maior sonho da nossa vida. Sabe, às vezes nós estamos importunando Deus com a nossa oração, nós queremos isso, queremos, e Deus ouve oração, mais uma oração, mais outra oração, e mais gente orando, pede gente para orar, pede ministério de oração para orar, e Deus dá, e nós não temos, em pouco tempo nós não valorizamos mais o que Deus dá. Todas as vezes que eu ouço de que um marido maltratou a esposa, de que uma esposa maltratou o marido, como é que você se ajoelha e pede a Deus um cônjuge para depois se tratar mal? E você pede a Deus um filho para depois você ser violento com ele? E quantas vezes aquilo que Deus nos dá vai perdendo o valor logo depois que a gente ganha? Abraão, você tem um filho, não é? Tem. Você gosta dele, não gosta? Gosto. É seu único filho, não é? É quem você mais ama, não é verdade? Eu quero ele.
É Ele que eu quero. Parar de ouvir Deus. Não, Senhor, essa aí eu não vou ouvir, não. Na primeira eu caí, estava com 75 anos, saí peregrinando. Depois, quando eu estava com 99 anos, o Senhor veio com a história que ia nascer, nós não acreditamos muito, mas nasceu. Não vou perder, não. Agora eu não quero mais ouvir. E quando o ser humano fecha, toma a decisão de parar de ouvir Deus, ele vai perder a bênção. Ele não vai perder a bênção que ele já ganhou. Ele vai perder a bênção com a qual ele nunca sonhou na vida, porque o melhor de Deus ainda está por vir lá na frente. Não parar de ouvir Deus. Deus não vai parar de falar com você. Deus não vai parar de falar com o irmão, com a irmã, com a igreja. Deus não para de falar com a igreja. Enquanto a igreja quiser ouvir Deus, Deus vai falar com a igreja. Agora se prepare que cada vez que Deus falar com a igreja, Ele não vai falar apenas para acariciá-la, Ele vai falar para desafiá-la, para empurrá-la, para prová-la e para realizar proezas e maravilhas na vida da igreja e através da igreja. Mas a igreja não pode dar-se por satisfeita depois que ouve Deus. Pastoreei uma igreja, foi o ministério mais curto da minha vida até hoje. A história da igreja foi interessante. A igreja comprou uma propriedade e fez um projeto do templo. E o projeto era o seguinte: primeiro andar, administração; segundo andar, santuário; terceiro e quarto andares, salas para educação cristã; e quinto andar, terraço, sala de festa, de confraternização. E a igreja começou a trabalhar, e trabalhou duro, e fez o primeiro andar, e fez o segundo andar. E quando acabou de fazer o templo, a igreja fez um culto e consagrou um templo. E na primeira assembleia, depois de consagrado um templo, um líder foi à frente no microfone e disse: pastor, quero fazer uma proposta. Nós nos esforçamos muito, construímos as salas, construímos esse belo santuário. Agora eu proponho que nós paremos um pouco, vamos tomar um fôlego para retomar a obra. E passaram-se 35 anos na vida da igreja, tomando o fôlego. Sabe, agora já temos o santuário, está tudo bonito aqui, confortável. Não, a gente improvisa aí debaixo da escada uma classe, na garagem outra classe, vai se virando de qualquer maneira. Basta esse santuário, basta esse andar aqui. E 35 anos não foram construídas as salas de escola dominical, os departamentos infantil, o berçário, sala diaconal, banheiros, porque a igreja estava tomando um fôlego. Eu me lembro que quando eu assumi o pastorado, começamos a reunião de planejamento, eu perguntei para a liderança se estava bom de fôlego. Mas não está bom de fôlego não, os irmãos estão querendo que abastecer de oxigênio o país. Cada vez que Deus ouvir a igreja, Deus vai mostrar algo para a igreja realizar para o reino dele, porque a igreja é agência realizadora, promotora, executora dos projetos de Deus na história. É o sinal de Deus na história, é a igreja. Então, o segredo para não perder a bênção de Deus, igreja, é não parar de ouvir Deus. Senhor, continua falando. Já não mostrou uma coisa, mostra mais. Já disse que tínhamos que fazer algo, fizemos, queremos fazer mais, mostra. E Deus começa a falar, e Deus começa a falar, e fala com o irmão, fala com outro irmão, fala com o ministério, fala com outro ministério. Deus usa as crianças e fala através delas, usa todos os membros da igreja, toda a liderança. Deus se revela, se manifesta, Ele fala com a igreja. E a igreja ouve, e enquanto a igreja se mantiver afinada, ouvindo, sintonia, ouvindo Deus, ela não perde as bênçãos de Deus. Diga para o seu irmão assim: ouça Deus e não perca a bênção. Diga para ele. Há uma outra coisa aqui, meus irmãos. Se a gente não abrir os olhos, há uma outra cilada. É a cilada de dar mais atenção à bênção de Deus do que ao Deus da bênção. Isaac era um jovenzinho
dizem os estudiosos, entre 16 e 19 anos de idade. Era a menina dos olhos de Abraão, filho da promessa, troféu. Imagina Abraão exibindo Isaac para os amigos. Está vendo esse garotão aqui? Quando ele chegou, eu já tinha 100 anos de idade. Imagina se fosse hoje, hein? Está vendo esse baita aqui, esse garoto? Com 99 anos, foi concebido, 100 anos, nasceu meu filho. E Isaac vai crescendo na vida do pai. E nada de errado com o filho ocupar espaço na vida do pai. Mas nem filho e nem ninguém pode ocupar na vida de um servo de Deus o lugar de Deus. Isso não pode. E se eu começo a dar mais atenção à bênção, gastar mais tempo com a bênção, cuidar mais da bênção, zelar mais da bênção, e parar de cuidar das coisas de Deus, e parar de honrar meus compromissos com Deus, porque eu estou cuidando, e o que vale para mim é a bênção. Tive um vizinho, que ele comprou um carro, meus irmãos. Ele queria comprar um carro importado, porque nós morávamos 2 blocos de apartamento, todo mundo tinha carro. Quem tinha carro, era carro popular. Mas esse vizinho não tinha carro, ele dizia assim: eu não tenho carro, que eu não quero comprar calhambeque. Quando eu comprar um carro, vai ser um carro importado. E ele comprou um carro, se você se lembra, não precisa falar eu não, só dá um sorriso que ele vai saber que eu não estou sozinho. Ele comprou um Cinca Xambó, quem se lembra? Aê. Era um carro, meus irmãos, aquele carro, o Cinca, quando foi lançado no Brasil, eu sei porque eu leio a história, eu não vivi nessa época. Meus irmãos, ele comprou o Cinca. O Cinca foi o primeiro carro fabricado no Brasil com a pintura, aquela pintura brilhosa. E a gente chegava em casa, estava meu vizinho lá, limpando. E aquele, cuidando daquilo. Nunca saía com o Cinca, só cuidava do Cinca. Domingo, ele colocava a família no Cinca, dava uma voltinha em algum lugar, logo voltava de novo, e até os pneus ele limpava. Ele levantava o carro com o macaco para limpar os pneus do carro. A mulher dele não tinha dente na frente. A mulher dele tinha que sorrir assim. Contava uma piada para ela, ela ria assim. Mas o Cinca era tudo brilhando. Os filhos caminham de botão daqui, botão aqui. Usava um tênis outro diferente, mas o Cinca era tudo na vida dele. E via-se claramente uma inversão de valores na vida daquele vizinho, que gastava muito mais tempo com o Cinca do que com os filhos, cuidava mais do Cinca do que a família, dava mais lustro no Cinca do que cuidava das coisas de casa. E aquele Cinca, que era a grande bênção dele, acabou ocupando um espaço muito grande na vida dele. Será que a bênção que Deus já te deu está impedindo você de servir a Deus, de adorar a Deus? Estava no meu gabinete, meus irmãos, e um médico chegou, membro da igreja: pastor, queria que você fosse comigo ali no Rio, porque eu comprei um barco, e esse barco é meu sonho, e Deus me deu, eu quero que o senhor ore comigo lá no barco. Eu fui lá, orei com ele no barco. Fui primeiro a dar uma volta lá no Rio Manso, com aquele barco bonito. Essa família desse médico, eu batizei todo mundo, meus irmãos, todos os membros, com exceção da esposa que já tinha sido batizada, batizei eles, cada um dos filhos. Ele estava feliz com o barco. Mas um belo domingo eu chego na igreja, vejo a família, ele não está. Eu pergunto para a esposa: cadê o marido? Ah, pastor, ele foi levar uns amigos dele lá do hospital para conhecer o barco. Daqui a pouquinho, domingo, cadê o irmão? Ah, pastor, ele foi levar mais um grupo de amigos para conhecer lá o Rio, com o barco. Aí um dia, dentre as pessoas agendadas no gabinete, estava aquela irmã, aquela esposa. Disse: pastor, você tem que orar e conversar com meu marido, porque depois que ele comprou aquele barco, ele não vem mais à igreja. Todo fim de semana ele tem um programa com esse barco. Ele vai com esse barco. E o pior, pastor, é que está voltando os hábitos do mundo. Pastor, meu marido voltou a beber, pastor. Voltou a beber. Ele já tinha parado de beber, muitos anos que ele não bebia mais, mas ele vai para lá, para o Rio, com os amigos, com os médicos, leva uma caixa de isopor, de cerveja, diz que é só para os amigos, mas não é só para os amigos. Ele tem chegado em casa, eu percebo que ele está bebendo. Eu busquei aconselhar aqui, aconselhar ali, mas nada dava jeito.
E um dia nós começamos a interceder muito por aquela família, porque nós já considerávamos um caso crônico. Ele não aparecia mais na igreja, e ela dizia: não tem mais oração, não tem mais leitura da mais. Ele queria tanto aquele barco, até que um dia, meus irmãos, ele entrou desesperado na igreja, na hora de um culto. Eu senti que ele estava desesperado, não via a hora do culto acabar. E quando acabou o culto, ele veio falar comigo: pastor, preciso que o senhor me ajude, eu tenho que acabar, eu quero vender esse barco, pastor. Esse barco está acabando com a minha vida. Fui almoçar com ele, ele me contou a história. Eu queria que você ouvisse isso aqui. Ele pegou um grupo de amigos do hospital e foi fazer um belo passeio de barco. Fez um belo passeio de barco, levou a família e pediu para os amigos também levarem as famílias. Todos foram, passaram o fim de semana. Mas na segunda-feira, quando ele chegou no hospital para trabalhar, ele percebeu que as pessoas não estavam tratando bem ele. Um médico amigo que foi com ele no passeio com a cara virada, uma outra médica com a cara virada, um outro funcionário de confiança com a cara virada. Ele chegou em casa na hora do almoço, percebeu que a família também estava meio constrangida com ele. E ele perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vocês estão estranhos? Lá no hospital também as pessoas estão estranhas. E o filho dele, tinha duas filhas e um filho disse: papai, vem aqui no quarto. E o filho disse para ele: sabe por que nós estamos assim, papai? Porque no passeio de fim de semana o senhor começou a beber. E nós dizíamos: pai, para de beber, isso não dá ouvido para a gente. E o senhor bebeu. Nós estávamos lá no meio do rio, não podíamos voltar rapidamente. O senhor tirou toda a sua roupa do corpo. O senhor começou a dizer impropérios para as médicas, para as esposas. E nossa família foi profundamente envergonhada, papai, com o que o senhor fez. Nós tivemos que cobrir o senhor com as nossas roupas. E um outro médico precisou pegar o barco e trazer. E foi uma tragédia aquilo. Ele estava envergonhado, triste. Sabe por quê? A bênção que ele pediu a Deus, o grande sonho da vida dele, estava arrancando tudo dele. Tirou da igreja, tirou do Senhor, tirou dos ministérios, tirou do trabalho do Senhor. E agora estava acabando com a vida dele. O dinheiro que Deus te dá, suor do seu rosto, do emprego que Deus abriu a porta para você. Você orou pedindo um trabalho, Deus te deu um trabalho digno, e você trabalha honestamente, você ganha o seu pão, e com esse dinheiro você compra alguma coisa que te afasta de Deus, algo que se torna maior do que Deus na sua vida. E quando uma pessoa, um homem, uma mulher, uma igreja começa a divinizar as coisas que Deus deu, a idolatrar prédios, idolatrar instrumentos, idolatrar equipamentos, idolatrar capítulos da história, e se esquece do Deus da história, do Deus Senhor, Criador de todas as coisas, ela vai perder a bênção. Não é a bênção que ela já recebeu, ela vai perder as bênçãos com as quais ela nunca sonhou na vida, que Deus tem reservadas para nós. Então, se você não quer perder a bênção, nunca permita que na sua vida a bênção de Deus ocupe um espaço maior do que o Deus da bênção. Se você não quer perder a bênção, por favor, em nome de Jesus, não pare de ouvir Deus depois que você é abençoado. Eu tenho mais uma verdade para compartilhar aqui nesse texto. É muito fácil perder a bênção de Deus se eu me nego a dar a Deus o que Ele pede de mim. Gente, Deus pode te tornar próspero, te enriquecer, engrandecer o seu nome, tornar você uma pessoa conhecida no mundo inteiro. Deus pode projetar você, Deus pode fazer a sua estrela brilhar muito longe. Mas sempre que Deus te pedir alguma coisa, você precisa entregar para Ele. Deus falou com Abraão assim: eu quero Isaac. Senhor, escolhe um escravo aí, não serve. Senhor, tem muito escravo, Senhor, pode levar 10. Certo. Quero o teu filho. E quando Deus pede de nós algo que humanamente falando é difícil a gente dar,
Quando Deus requer de nós que abramos mão de algo que, humanamente falando, nós temos muita dificuldade de abrir mão, é nessa hora que a gente corre o risco de perder a bênção de Deus. Porque quanto mais a gente entrega 100% para Deus o que Ele pede da gente, mais Deus tem alegria em nos abençoar, em cuidar de nós, em suprir as nossas necessidades. E você tem um dinheiro, está guardado o dinheiro, está lá na poupança, você nem sabe para que é, mas está guardado. Você nem tem um projeto para ele, mas está guardado lá, e aquele dinheiro é a sua segurança, é o seu projeto de futuro. E um dia Deus toca no seu coração e fala: eu quero esse dinheiro, porque há uma necessidade para esse recurso. Mas Senhor, logo dinheiro aqui, Senhor. Se eu tenho a cadeia de poupança da minha filha, que começou mês passado, não. Eu quero aquele. Porque eu sei de um lugar onde esse dinheiro que você tem guardado vai ser mais útil do que na sua cadeia de poupança, no seu investimento. E você entregar. Entrega ou não entrega? Entrega ou não entrega? Aí você se lembra do filme Ghost com o Gober, com aquele cheque. Você entrega ou não entrega? Libera ou não libera? E Deus diz assim: olha, você vai sair dessa cidade aí, meu filho. Ah, mas eu gosto muito daqui. Mas você vai sair daí, porque eu tenho algo para você longe daí. Você vai sair daí. Mas eu me criei aqui. Mas você vai sair daí. Ou então Deus diz para você: ó, você vai voltar para a universidade, você vai fazer um outro curso completamente diferente, porque eu preciso de você. Nosso missionário na China, meus irmãos, contou para mim e para minha esposa, no Congresso dos Jovens Batistas do Rio Grande do Sul, 2 anos atrás. Ele, engenheiro, formado, doutorado, mestrado e doutorado, vai para a China com a esposa é fisioterapeuta. Ele fala: tranquilo, vou chegar na China, meu currículo, universidade, entro, começa a ganhar pessoas para Cristo. Marcou entrevista com o deão da universidade, mostrou o currículo dele. Deão pegou o currículo e falou assim: seguinte, se em algum momento a universidade vier a precisar de um professor com as suas qualificações, eu volto a falar com você. Mas eu estou vendo aqui no seu currículo você é casado com a fisioterapeuta. Nós estamos precisando da fisioterapeuta aqui no time de vôlei da universidade. É mesmo? É. E aí, o início do ministério dele na China foi carregando a maca e a bolsa para a esposa dele entrar na universidade e através disso começar o ministério dele na China, ganhando almas para Jesus. Mas Senhor, eu fiz mestrado, doutor, para carregar a maca. É a maca mais bem carregada da história. Um PhD carregando a maca. Porque quem tinha a credencial para entrar na universidade era a fisioterapeuta, que dizia que precisava dele para carregar a maca, porque não precisava não. Sabe como é que Deus faz? Ele muda isso. Mas você está disposto a largar seu curso e tudo mais e obedecer a Deus? Quando você deixa de entregar, não é o que eu peço, não é o que o amigo sugere, mas o que Deus pede. Se Deus te pede, seja o que for, no volume que for, na quantidade que for, na dimensão que for, não questione, entrega. A Bíblia diz que Abraão pega o garoto, leva, faz o altar, amarra o garoto, pega o cutelo, a faca, ele está pronto para entregar. Por que ele vai entregar? Porque ele é louco? Não. Você é louco? Não. Por que razão você está fazendo isso? Porque o Senhor me pediu para fazer. E eu não quero perder a bênção de Deus. Não quero perder. Meus irmãos, Monteiro Lobato ficou conhecido mundialmente por suas histórias escritas para crianças. Mas quem lê
A literatura de Monteiro Lobato, sabe que ele escrevia para gente grande. E num dos livros dele, ele conta a história de um jardineiro. O jardineiro tinha rosas e bambus no jardim. E todo dia de manhã ele levantava, ia lá no jardim, colhia algumas rosas e trazia para enfeitar a casa dele. E os bambus, diz a história do Monteiro Lobato, não gostavam nada daquilo. Por que todo dia ele vem aqui e só colhe rosas para enfeitar a casa dele? Por que nunca ele colhe um bambu? Aí um dia os bambus se reuniram, vamos conversar com ele. O jardineiro saiu, vem cá, todo dia o senhor vem aqui, colhe as rosas, leva para enfeitar a sua casa. Você nunca colheu um bambu, nunca usou o bambu, por que você não usa o bambu? Diz a história que o jardineiro perguntou assim para os bambus: vocês querem ser usados? Claro que queremos. Então, meus irmãos, ele foi lá dentro, pegou uma foice bem grande, segurou aquele bambu para cortar, mas antes dele cortar, o primeiro o que você vai fazer? Vai machucar a gente com isso? Vai cortar a gente? E o jardineiro perguntou: vocês querem ser usados? Queremos. Então ele cortou aqueles bambus todos. Depois pegou uma faca menor para desfolhar aqueles bambus, mas antes que ele desfolhasse o primeiro, nova interrupção. O que você vai fazer? Não pode nos usar com essas folhas. E ele disse: vocês querem ser usados? Queremos. Então ele desfolhou aqueles bambus. Depois colocou todos numa mesa, uma serra elétrica vinha abaixando para cortá-los ao meio. Para tudo. O que você vai fazer? Vai nos cortar ao meio. E o jardineiro perguntava: vocês querem ser usados? Queremos. Veio um caminhão, parou, ele organizou aqueles bambus cortados em feixes, ia colocar em cima do caminhão, e um bambu perguntou: onde você vai levar a gente? Para onde? Nós nascemos aqui, crescemos aqui. E o jardineiro perguntou para eles: olha, vocês querem ser usados? Queremos. E diz a história de Monteiro Lobato que aquele caminhão levou os bambus lá, aqueles feixes lá para o final da fazenda, e fez uma grande cerca com aqueles bambus. E continua a história deles. Nós paramos aqui com essa pergunta do jardineiro: vocês querem ser usados? Estão prontos a pagar o preço para isso? A deixar Deus cortar, aparar, limpar, preparar, equipar e enviar? Está pronto a dar a Deus tudo o que Deus pede. Igreja, uma família conduzida pelo Espírito. Uma família conduzida pelo Espírito cuida para não perder a bênção de Deus. Ela não para de ouvir Deus depois que é abençoada. Ela não permite que a bênção de Deus ocupe um espaço maior na sua vida do que o Deus da bênção. E ela não deixa, em hipótese alguma, de entregar para Deus tudo o que Deus pede. A canção é antiga, mas a poesia é perene. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Não percamos a bênção de Deus.